Olá pessoal, que bom estar por aqui de novo. Esse é o Mundial Telenotícias com uma análise sobre o que de mais importante tem acontecido no Brasil e no mundo, a nossa segunda edição do dia. E hoje nós vamos abordar a questão dos militares de Nicolás Maduro na fronteira com o Brasil. Está cheio de blindados por lá. O que o presidente venezuelano está querendo com isso? É perigoso para a nação ou apenas para o presidente Lula? É o que vamos saber no programa de hoje, que ainda terá muitos outros assuntos. A gente volta logo depois do recado de nosso apoiador. É bem rapidinho. Até já! Eu tenho artrite, tenho artrose e assim que eu comecei a tomar, eu sou uma outra pessoa. Eu quero agradecer mesmo de coração. E eu super indico para quem ainda não começou a fazer o tratamento, faça o tratamento certinho, que vocês verão o resultado. Muito obrigada, Andrei, por ter me falado deste produto. Olá, Paulo! Que alegria estar aqui mais uma vez para a gente falar desse produto maravilhoso que é o Articular, que transforma vidas, que recupera a saúde das pessoas, né, gente? Você acabou de ouvir mais uma vida que foi transformada, mais um depoimento, mais uma história, mais um relato de uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. E para esse ano de 2025 é o que eu desejo para você, uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida sem dor, porque, gente, aonde tem dor não tem felicidade. Tem pessoas que estão nos acompanhando agora, que viajou agora esse final de ano e não conseguiu aproveitar da forma que deveria o seu descanso, as suas férias, e ainda não está conseguindo trabalhar direito. Gente, não comece o ano com o pé esquerdo, comece o ano com o pé direito, comece o ano com força, com vitalidade, com vontade de vencer, porque esse ano promete. Então, gente, você que está me ouvindo agora, que está acompanhando aqui essa programação, que está sofrendo muito com dor no joelho, dor na coluna, dor generalizada, Andrei, eu tenho uma dor que eu já tomei diversos remédios e essa dor não passa, ela sempre me acompanha e ela tá me deixando triste, tá me deixando frustrado, porque realmente, gente, quem sofre com dor fica triste, fica desanimado, não tem vontade de nada. Eu sei porque eu também já passei por isso. E olha, gente, eu vou falar uma coisa pra você, esse produto, ele foi desenvolvido depois que eu também saí de um sofrimento. Eu tive artrose e condromalácia no meu joelho esquerdo, perdi 100% a cartilagem, ficou batendo osso com osso durante muito tempo e eu fiquei tomando remédio de farmácia. Comecei tomando dipirona e Dorflex e no final já estava tomando codeína, morfina e tramal. Sabe o que resolveu o meu problema? A única coisa que resolveu meu problema foi quando eu apliquei 6 injeções, 6 infiltrações em um ortopedista muito conceituado e ele falou assim para mim: Andrei, hoje ninguém mais faz cirurgia. Hoje, esse negócio de prótese está descartado, ninguém mais faz. Hoje é tratamento, é recuperação, é preenchimento com ácido hialurônico ortopédico. E foi daí que surgiu a ideia da gente criar esse produto maravilhoso. Depois que eu saí desse sofrimento, eu falei, eu vou trazer um produto para o povo e vou colocar dentro da cápsula o mesmo ácido hialurônico. Só que além do ácido hialurônico, eu vou colocar mais substâncias. Eu coloquei condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o ácido hialurônico ortopédico. Então, gente, esse produto ele tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. É resultado certo, é resultado garantido. Uma semana de uso, eu garanto para você. Você vai subir, descer a escada, abaixar, levantar, pegar peso, trabalhar sem sentir dor nenhuma, o desconforto vai embora e você vai ver que a sua vida vai ficar muito mais leve. Você vai conseguir aproveitar aí os filhos, os netos, vai conseguir trabalhar melhor, fazer as coisas de casa e não vai sofrer com dor. Tudo isso você tomando 2 cápsulas ao dia apenas. Chega de ficar tomando remédio de farmácia, chega de ficar gastando todo o seu dinheiro, suas economias com medicação, porque remédio é assim, você compra, toma, ele passa na hora, o efeito acaba, volta a dor de novo, aí depois volta de novo e o problema nunca é resolvido. Quer solução definitiva? Articular, que aproveita hoje, né? O final de ano já passou, já estamos em 2025, hoje a promoção está incrível. Os 5.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora vão ganhar um desconto especial. É só você pegar o telefone e ligar agora.
0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Ligação gratuita. Esse mesmo telefone também tem um WhatsApp, então se você não puder ligar, adiciona nos contatos, chama a gente agora que um especialista em saúde, ele vai tirar todas as suas dúvidas. E sabe qual que é melhor? Você não fica largado não, a gente vende e nós acompanhamos o tratamento, porque eu quero que você também conte a sua história, o seu depoimento aqui com a gente. Então, gente, pega o seu telefone, chega de sofrimento, tem artrite, artrose, bursite, tendinite, fibromialgia, dor generalizada, articular, que 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda ganha de presente nossas 2 novas pomadas. Pomada Bálsamo Dourado com mais de 10 bioativos. Gente, que pomada maravilhosa. E ainda ganha a pomada Gelo Seco. Lembra antes que tirava inflamação com compressa de gelo? Agora não vai precisar. Passa a pomada Gelo Seco, vai deixar bem geladinho, vai desinchar e desinflamar. E junto com eles, ainda ganha um massageador profissional. Tudo isso você recebe em casa já nos próximos dias, entrega super rápida e o pagamento só para o mês que vem. Então, gente, aproveita e liga 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. O que representa os blindados de Nicolás Maduro na fronteira com o Brasil? No programa de ontem nós mostramos que o ditador venezuelano começou uma série de exercícios militares envolvendo mais de 150 mil homens para intimidar a comunidade internacional e mandar um recado de que ele está preparado para qualquer intervenção que venha a tirá-lo do poder. Maduro sabe das intenções americanas de fazer valer os resultados das eleições do ano passado, quando foi eleito o candidato da oposição, Edmundo González Urrutia. Mas Maduro não saiu do poder e nem apresentou nenhuma prova de que ele foi o vencedor de fato. Agora está mobilizando as tropas com suspeitas de que a invasão da Venezuela iria começar pelas fronteiras com a Colômbia. O Brasil ainda está em cima do muro com relação à questão política venezuelana, mas Maduro queria um apoio irrestrito do presidente brasileiro. Muitos sabem que uma promessa de campanha de Maduro era invadir a Guiana para tomar conta de Essequibo, rica em petróleo e outros minerais. Só que para invadir a Guiana, os venezuelanos teriam de passar por território brasileiro. E é aí, papai, que mora o perigo. Você sabe o que diz o artigo 49, inciso 2 da Constituição Brasileira? Pois é. Trata justamente do impeachment do presidente da República se isso acontecer, se os militares de Maduro pisarem em território brasileiro. A Constituição estabelece que é competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o presidente da República a declarar guerra, celebrar a paz, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam, salvo os casos previstos em lei complementar. Se o presidente permitir ou for conivente com as ações militares estrangeiras sem a autorização do Congresso Nacional, bau-bau. Estará violando o artigo 49, inciso 2, e isso pode ser considerado um crime de responsabilidade. Esses atos, se configurados, poderiam levar à abertura de um processo de impeachment imediatamente, conforme o rito previsto nos artigos 85 e 86 da Constituição, além da possibilidade de outras sanções judiciais no âmbito criminal ou civil.
Por isso, o governo brasileiro está desesperado com as ações militares de Maduro na fronteira. Se a intenção do venezuelano for invadir a Guiana e passar pelo Brasil, o presidente Lula já era, cai na hora. E mais, os Estados Unidos já estabeleceram uma base militar em Essequibo para proteger a Guiana dessa possibilidade. Está cheio de Marines por lá. Se Maduro for louco o suficiente para tentar uma invasão usando o lado brasileiro, os americanos podem entender o Brasil como agressor, junto com Maduro, e ter o governo brasileiro como inimigo de guerra também. Entendeu o tamanho desse pepino agora? O governo do PT só tem a perder com isso. Já não anda bem das pernas com o novo presidente americano pela série de ações adotadas por Lula que agridem os interesses econômicos do país. E agora surge mais essa. O chicote vai estalar e alto. Está na cara que vai. O Exército Brasileiro já mandou mais de 7.000 homens para a fronteira, até mesmo sem autorização formal do presidente da República, que vive dizendo por aí que não sabe de absolutamente nada de ruim que acontece no governo dele. Não sabe de nada. É sempre assim. Quando o bicho pega, ele disse que não sabia. Foi assim nos mandatos anteriores, com aquela história de sítio de Atibaia, com triplex no Guarujá e coisa e tal, e foi assim também com a normativa da Receita Federal em cima do PIX. Ele disse que desconhecia o conteúdo da normativa e que foi responsabilidade do ministro Haddad. Lembra? Nunca sabe de nada. Então, como é que pode ser um presidente do país? A situação na fronteira é preocupante, sim. E já há relatos de que as tropas de Maduro fizeram manobras no lado brasileiro. O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, fez a denúncia imediatamente. Veja o que ele disse. O governo do presidente Lula está com os olhos fechados para o estado de Roraima e para o Brasil. Aqui no norte, nós fazemos fronteira com dois países, com a Venezuela e com a Guiana. E agora mesmo, a tropa do ditador Maduro invadiu o território brasileiro. O exército do Maduro entraram dentro do território brasileiro, fizeram manobras dentro do território nacional. Nós não podemos aceitar isso. Com a palavra, o presidente Lula, com a palavra, o ministro da Defesa e o comandante do Exército Brasileiro. O presidente Maduro se coloca acima do Brasil. E a nossa Constituição, ela não pode ser rasgada para dar a um tirano, a um ditador, o direito de ele entrar dentro das nossas terras. Essa denúncia foi feita pelo senador. É o pensamento dele. Mas ainda não temos a confirmação do que ele disse. As imagens que temos mostram veículos do lado brasileiro. Ainda não dá para identificar se são venezuelanos ou brasileiros. Mas se são venezuelanos, aí sim já houve uma agressão diplomática. Esses caras não poderiam ter entrado no território brasileiro. Para o governo precisa responder isso e com energia. Caso contrário, pode ser interpretado como conivente. E do outro lado, sempre lembrando, está o governo americano. Vai dar ruim, você pode ter certeza disso. E para piorar a situação do governo brasileiro, o Tribunal de Contas da União atestou que o programa Pé de Meia do presidente Lula está cheio de irregularidades, caracterizando aí uma pedalada sem o apoio do Congresso Nacional. Está gastando dinheiro sem vinculação com o orçamento federal, uma pedalada escancarada. E em apenas 2 anos de governo, isso tem assustado os que não acreditavam que poderia acontecer de novo. Irregularidades com o manuseio dos recursos públicos estão acontecendo, por incrível que pareça. Mas isso parece ser uma característica de quem está no comando dessa máquina administrativa. Se não houver denúncias de má gestão, então não se trata de quem estamos mencionando. Tem que ter denúncia, tem que ter irregularidade. É uma espécie de DNA.
E quem está dizendo isso é o próprio TCU, né? Em outras palavras, atestando o que atestou o Tribunal de Contas da União, que tem técnicos, especialistas no que estão dizendo. Vai dizer o quê? Que é perseguição política e coisa e tal? Ou que não sabia que a coisa estava acontecendo desse jeito? Para com isso, né? E agora, o que os espertos do governo vão alegar? Como o novo ministro da SECOM vai lidar com essa bomba? Lembrando que a matéria-prima, quem sempre fornece é o próprio governo. Nós aqui apenas registramos e analisamos os caminhos adotados. Apenas isso. Não inventamos nada. Mais de 6 bilhões de reais foram interditados pelo TCU. Nesse programa Pé de Meia, que tem pouco tempo, né? Tem pouco tempo que foi criado. A presidente Dilma Rousseff caiu por muito menos, mas do mesmo jeito, em relação ao gênero, em relação ao manuseio dos recursos públicos, ou seja, as pedaladas. E agora, como é que vai ficar isso? No Congresso Nacional, que ainda nem voltou do recesso, já está chovendo pedidos de impeachment contra o presidente Lula, sendo protocolados na Câmara dos Deputados. E é interessante a gente observar quais serão as desculpas que irão usar para justificar o injustificável. E não adianta ficar com raiva da gente, não, porque não somos nós que inventamos nada disso. Essa é a verdade produzida pelos atores envolvidos. E, de novo, nós aqui apenas registramos os fatos. Daqui a pouco a gente vai analisar tudo isso com o nosso comentarista Marcos Pisolato, que está de volta ao nosso programa. Mas antes, precisamos que você preste atenção no recado de nosso apoiador. É bem rapidinho e agora com o número do telefone correto. Veja aí. Exatamente, Paulo. Olha, para você que está acompanhando aqui a programação, presta bem atenção nesse recado. Eu quero falar sobre Max Viril, que tem transformado a vida de muitos homens e que você não imagina o que dentro de uma cápsula ele pode fazer por você. Primeiro, porque a nossa rotina não é fácil. Eu sei que você trabalha por horas, o trânsito, o cansaço, o estresse, isso acaba com o dia a dia. Além de tudo isso, depois dos 30 anos, a testosterona vai diminuindo, que é um hormônio que comanda o seu corpo. Você que é diabético, tem colesterol, pressão alta, também tem muito cansaço crônico. Isso acaba impedindo você de ter mais desejo, mais potência. Isso atrapalha até o seu desenvolvimento no trabalho para você ter mais resultado. É por isso que você acorda sempre cansado. Max Viril é um tratamento incrível, porque ele vai trabalhar todas as fases do seu corpo. Primeira fase, ele vai aumentar o desejo, aumentar o prazer, aumentar o desempenho. Segunda fase, ele vai aumentar a tua potência em 10 vezes mais. Ele tem vários ativos que vão trabalhando o seu corpo, cada um de uma forma, como um GPS que organiza o seu corpo com tudo que precisa. Então ele sobe a produção de testosterona, ele vai direto no sistema nervoso, diminui a ansiedade, isso ajuda no controle da ejaculação, porque a principal reclamação dos homens hoje é a ejaculação rápida, e é onde o Max Viril trabalha, na ansiedade, na hipersensibilidade, aumentando a sua resistência, o seu tempo de namoro. Além de tudo isso, ele tem a arginina também, que é um vasodilatador que aumenta o calibre das veias. Isso melhora a vascularização do órgão, melhora a circulação e traz muito mais potência, uma ereção mais firme. Isso é importante, é saúde. Nós estamos falando de algo muito sério, um tratamento que foi formulado para você fazer na sua casa com todo o conforto. Então faz o seguinte, ó, homem inteligente é um homem que se cuida. E o Max Viril vai trazer resultado para o seu trabalho. Você acorda bem desde a primeira hora do dia, mais desejo, mais potência. Você vai se sentir mais sensual e seguro. Não tem efeito colateral, é 100% natural, tem a melhor nanotecnologia. Isso alcança o seu corpo aonde um tratamento comum não chega. Então faz o seguinte, você vai ligar 0800, aqui ó, telefone, tira um print aqui desse telefone, isso, liga. O frete é grátis para todo o Brasil. 0800 323 0090, 0800
323-0090. E atenção, nós temos também o Max Viril Supreme. Esse aqui é um tratamento em pastilha, né? A nossa língua é altamente vascularizada, Paulo. E quando você tem um produto sublingual, ele vai direto para a corrente sanguínea. Além disso, o Max Viril Supreme tem o fenogrego, que é um dos ativos mais estudados no mundo. E isso também ajuda a aumentar a tua força física, a aumentar a massa muscular, principalmente você que gosta de um exercício físico, de uma academia. É incrível o resultado que ele traz. Ambos têm efeito imediato. Então faz o seguinte, você quer entender mais? Liga. Você tem desconto, frete grátis para todo o Brasil. Vai levar de presente hoje um smartwatch top de linha, aquele que você atende ligação pelo relógio, aquele que você recebe notificação, coloca a foto de fundo aí de quem você ama. Tem mais um gel especial, isso. E o frete é grátis para todo o Brasil. Mas tem que ligar agora. 0800 323 0090, Paulo. E já estamos de volta com mais um segmento aqui no nosso programa. Agora há pouco a gente estava falando da pedalada do presidente Lula, que pode resultar em impeachment. E mesmo ele dizendo que não sabia de nada, terá um tremendo trabalho em responder por isso. Vamos conversar agora com o nosso comentarista que volta das férias, Marcos Pisolato. Olá, Pisolato, sentimos a sua falta. Seja muito bem-vindo de volta. E já vou perguntando logo qual é a sua opinião sobre essa mais nova dor de cabeça do presidente Lula. Seja bem-vindo, irmão. Olá, Paulo, obrigado. Saudações à nossa audiência, sempre bom estar de volta. Volta ao mesmo Brasil, né? Só que com notícias diferentes diariamente. Mas como você bem disse na tua introdução, a anormalidade é uma normalidade nesse governo, né? Para mim, pessoalmente, pelo que eu li da declaração do TCU com relação a esse programa Pé de Meia, já se configurou crime de responsabilidade fiscal, porque o dinheiro havia sido depositado no fundo, né? Só para que a nossa audiência entenda, Paulo, bem brevemente, como é que funciona esse sistema do pé de meia, é que eu estou chamando de pé de meia furado, né? Porque tem dinheiro esvaindo aí. Chulezento, o governo, né? Deposita... chulezento. É. O governo federal tem previsão orçamentária, essa parte estava prevista no orçamento, era legal, e depositou em 3 fundos, são 3 fundos, sendo que um deles é um fundo privado, tudo bem, legal, imoral, mas legal. O governo é cotista, é sócio desse fundo, é o Fundo de Garantias de Crédito Educativo. O governo depositou lá cerca de 1,5 bilhão de reais. B de bola, 1,5. Isso aí não daria nem para fevereiro desse ano, daí veio esses outros depósitos nesses 3 fundos de 6 bilhões. Então o governo deposita esse dinheiro nesses 3 fundos, esses 3 fundos repassam para a Caixa Econômica, que aí administra esse valor e entrega os cartões para os alunos que recebem R$200 por mês, mais R$1.000 na formação de cada série dos 3 anos do ensino médio, totalizando lá mais ou menos R$9.200 para permanência na escola. Então o governo federal deposita nos fundos administrados pela Caixa Econômica e repassa para os alunos. Tudo isso é legal. O problema é que do 1,5 bilhão que estava previsto orçamentariamente foi depositado e o governo depositou mais esses 6 bilhões que não estavam previstos no orçamento. E isso é ilegal, isso é crime de responsabilidade fiscal. Como o dinheiro tinha sido depositado, para mim, na minha visão, no pouco que eu entendo de direito, se alguém repassa um dinheiro que é ilegal ser repassado, o crime já foi configurado. Por isso que o Tribunal de Contas reteve o dinheiro. Olha, não pode gastar esse dinheiro até que você me explique onde é que saiu. E como esse dinheiro, esses 6 bilhões, não estão previstos no orçamento, para mim já está configurado um crime de responsabilidade fiscal. Ou seja, já caberia ao Congresso, à Câmara, iniciar um processo de impeachment. A gente vê que vários deputados aí, mesmo estando em férias, estão protocolando os pedidos. Só que nós temos um outro problema diante da gente, Paulo, que é a eleição para presidente da Câmara, que tudo indica, aliás, o único candidato que nós temos é o Hugo Mota, com um apoio bastante estranho. E a gente falou aqui no teu programa, inclusive, quando surgiu o nome dele ano passado, que ele tinha apoio do PT até o PL, isso mesmo, do PT de Lula até o PL de Bolsonaro, ele continha esse apoio, e o PL fez isso em troca da primeira vice-presidência. Então eu temo, aí já é uma elucubração minha, né? Eu temo que a eleição do Hugo Mota, agora provavelmente dia 13 de fevereiro, deve ficar a eleição do presidente da Câmara, possa ser mais um tranca-pauta, ou seja, talvez
todos esses crimes aí, inclusive esse de responsabilidade fiscal, que caberia, como você bem disse, um impeachment com folga, que o dinheiro foi depositado, o Tribunal de Contas comprovou isso, por mais que não seja função do tribunal levar adiante um processo de impeachment, que não é essa a função, ele, através da indicação de que esses 6 bilhões não tinham previsão orçamentária, já configurou crime. Aí caberia a Procuradoria-Geral, o Ministério Público, claro, nossa Câmara, fazer o papel deles, mas com a eleição do Gomota, eu temo que a gente não veja isso tão cedo. Temos o caso da Venezuela, se permitir, eu também comento esse caso aí, porque eu estava lendo agora há pouco num portal de grande circulação nacional de notícias, que foram pedidas informações junto ao Ministério da Defesa, e não veio essas informações. Então nós já teríamos 2 crimes. Olha, aí, né? Isso daqui a pouco a gente vai conversar sobre a Venezuela também. A questão agora desse depósito desse dinheiro é uma coisa muito complicada pelo seguinte, Pisolato, houve um crime. É um crime previsto em lei. Né? Houve um crime de responsabilidade, a gente pode avançar até um pouco mais. Precisa dizer de onde saiu esse dinheiro, porque o governo trabalha com rubricas. Né? Eu já estive na administração pública e já trabalhei bastante com isso também. Você tem uma rubrica. Né? Às vezes as pessoas podem dizer o seguinte, olha, poxa, mas gastou 6 bilhões com isso, sendo que poderia ter gasto com isso. Não, não pode. Porque se você tira de uma rubrica e joga em outra, aí exatamente, você está fazendo isso aí, cometendo um crime de pedalada. E aí é onde está o problema. O governo vai ter que explicar de onde saíram esses 5 bilhões e pouco para completar esses 6 que estavam... Não, são 6 bilhões, né? Para explicar de onde vieram esses 6 bilhões. E seja lá de onde for, se não estava previsto no orçamento, já houve essa pedalada. Isso já é irregular. Não é? E está investindo num fundo privado também com o dinheiro que não estava no orçamento. Só lembrando que na delação premiada do Antônio Palocci, lembra disso? Falava que o governo, e mais especificamente eram delações do Antônio Palocci. Ele dizia claramente o nome do atual presidente, dizia que ele adorava esses negócios, ou seja, era fundo, se falou fundo, entendeu? Dinheiro ali de fundo de pensão. Aí haja vista o que aconteceu no Postales do Correio, na Petros da Petrobras, e o Antônio Palocci dizia que era dali que saía realmente a grana das irregularidades cometidas por aquela turma ali. E ele disse várias vezes que ele se reunia pessoalmente com a ex-presidente Dilma e com o presidente no mandato dele, ele era o presidente e ela, ministra da Casa Civil, se reuniam no Palácio do Planalto. Só lembrando da delação premiada de Antônio Palocci. E agora nós estamos vendo de novo uma questão envolvendo fundos e fundos privados. Tudo bem que está tudo legal, né? Foi criado, passado, aprovado pelo Congresso, mas da onde vieram esses 6 bilhões de reais? E, de novo, é muito tentador quando se junta bilhões de reais, recursos públicos e fundos privados, Pisolato. Fala. Temos dois problemas aí, né? O primeiro é essa embalagem que eles criam. Tanto que o Rui Costa, o ministro-chefe da Casa Civil, a sua primeira declaração, quando o Tribunal de Contas mandou bloquear esses 6 bilhões, não, está tudo dentro da lei, a manipulação de dinheiro em fundos é legal. Veja que ele não explicou de onde veio os 6 bilhões. Ele focou apenas na parte legal. Realmente, os 3 fundos, tem o nome deles aqui, ó, o FIPEM, o FGO e o FGEDUC. Esse FGEDUC é o que é privado, Fundo Garantidor de Crédito Educativo. É esse que o governo federal é sócio, cotista. Tá? Essa é a primeira parte. Eles não estão explicando de onde é que saíram os 6 bilhões, que isso configuraria uma pedalada. Eles tiraram de outro lugar orçamentário e jogaram para cá. Por que jogaram para esses fundos para a Caixa poder administrar? Inclusive o Nicolas Ferreira tem um vídeo na internet circulando aí, não tão grande quanto aquele dos 300 e quase 40 milhões de visualizações, mas um vídeo que circula dizendo que cada momento em que esse dinheiro passa por um desses fundos, inclusive pela Caixa Econômica, isso é por óbvio, né? Esses fundos não são dinheiro que passa por ali e fica ileso. Tem taxa de administração.
A Caixa Econômica cobra para fazer esse serviço. Esses fundos cobram para fazer esse serviço. E o Nicolas, aí estou citando ele, disse que essa cobrança é em torno de 45 milhões de reais. E aí o olho grande do DNA do PT aparece, né? O dinheiro passa por ali, eles tiram uma mordida significativa, que pode parecer legal, porque afinal de contas é uma taxa que se cobra para administrar esse dinheiro, mas que deve estar enriquecendo muita gente, né? 45 milhões daria para você conceder mais a R$200, mais ou menos aí 220, 210 mil bolsas a mais, né? E isso sem contar o que pode acontecer, aqui eu estou falando hipoteticamente, de dinheiro de corrupção mesmo. Será que esses 6 bilhões chegou onde deveria chegar? Será que essas bolsas estão sendo pagas como deveriam ser pagas? Será que não há corrupção na distribuição desses cartões? Porque a gente tem uma história pregressa, tem jurisprudência quando se trata de corrupção e o PT. Como você disse, está no DNA deles, a história pregressa nos mostra isso. Então a gente tem o direito de desconfiar que todo o processo tem ilegalidades. Eu quero ver eles explicarem os 6 bilhões depositados nesses fundos, porque eles vão ter que mostrar, e mostrando vai aparecer que eles retiraram de algum lugar sem aprovação do Congresso, porque mudança de orçamento sem aprovação do Congresso, crime de responsabilidade fiscal, passível de impeachment inclusive. Está no DNA e não somos nós que estamos dizendo, né? Ou seja, a própria justiça já constatou isso no passado, né? Muita gente condenada, tivemos o problema do mensalão, do petrolão, a própria Lava Jato. Então, veja bem, nós estamos falando de história. Nós aqui só abordamos os fatos. Como é que é o nome desse fundo privado que você acabou de mencionar? Dele mesmo? FGDUC, Fundo Garantidor de Crédito Educativo. O DUC, tá bom, tá certo. É um fundo privado, né? Alguém pode chegar amanhã ou depois e dizer o seguinte, não, que isso foi a contrapartida do fundo privado, é dinheiro do fundo privado, que ele jogou lá dentro. Só que se fizer isso, já incorremos aí num outro problema, né? Um crime que pode ser considerado como lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Aí o bicho pega. Não se pode fazer isso de qualquer maneira sem a fiscalização e a aprovação do Congresso Nacional. Então aqui a gente já se antecipa. Se chegar aqui, não, aqui foi o fundo privado, está ali na cláusula. Se estiver numa cláusula contratual, seja lá o que for, porque o governo é cotista, aí sim não dá, não cabe. Porque aí você pode pegar dinheiro de tudo quanto é lugar, de qualquer lugar do mundo, jogar ali dentro e dizer que aquilo ali veio do fundo. Você está me entendendo? Então, quer dizer, não se pode alegar que isso veio de parte, como uma contrapartida de um fundo privado. Então, por onde se olha, o tempo está fechado nessa situação, é ou não é? Eu não vejo como eles vão sair disso aí, a não ser despejando muito dinheiro no SECOM, porque é outra prática típica, parece que é um pacote pronto desse governo, né? Faz as mesmas maracutaias, as mesmas barrafundas econômicas, fiscais, políticas, e insistem que basta controlar as narrativas. Mas a gente já vê uma rachadura, quem acompanhou aí a entrevista do Haddad num certo veículo de comunicação, viu que houve ali uma troca de farpas, né? Então, sinal que essa lua de mel está saindo muito cara para o governo. Bom, o governo vai gastar 50 milhões de reais para provar que o vídeo do Nicolas Ferreira é fake, apesar de não ter nenhum elemento falso lá no vídeo. Então veja um governo que gasta muito dinheiro com comunicação e pouco com ação honesta. É só fazer isso. Me diz aí, isso não leva muito tempo, são 6 bilhões, não é 10 centavos, né? Ninguém tira 6 bilhões de um lugar e coloca em outro e não sabe onde é que saiu. Não estamos falando de um erro de alguns centavos, ou no caso brasileiro que seja de algumas centenas de milhares, estamos falando de 6 bilhões de reais. É muito simples, ninguém sabe onde é que saiu esse dinheiro, dá para ter resolvido na mesma hora, né? Então é todo o DNA, como você bem disse, é perfeita essa definição, está nesse conjunto de ações do governo petista esse tipo de prática. E, de novo, Paulo, a gente não quer bancar a velha chata, mas nós avisamos. Isso tudo ia acontecer de novo, parece que a gente teimou em não aprender, né? Quem sabe, há uma péssima lição, quem não aprende com os próprios erros e repete os erros, obviamente cai numa situação pior que a anterior. Não, e fica tudo complicado, né? Complicado em todo sentido, né? Agora a gente viu que o Banco City, nós vamos conversar sobre isso, eu quero até aproveitar a oportunidade e convidá-lo para participar do nosso programa ao meio-dia desta sexta-feira, e nós vamos falar sobre o relatório produzido pelos economistas do Banco City que apontam o Brasil como o segundo país com maior vulnerabilidade em relação
a nova política de Donald Trump na América Latina, ou seja, só na frente do Brasil, o México, o resto, daí é Brasil, Colômbia, Honduras e Peru, mas o Brasil vem logo depois do México e o Trump vai descer o chicote. Vai descer o chicote por causa da ideologia de esquerda e da falta de popularidade do governo petista hoje no Brasil. Então, veja, é uma situação bastante complicada. Todo mundo sabia que esse tipo de coisa ia voltar. Quanto tempo nós não passamos, hein? Sem denúncias de corrupção e essas coisas todas, tudo fluindo maravilhosamente bem. Aí agora a culpa é de quem? A culpa é das mídias sociais? Porque é o que eles fazem, né? As mídias sociais precisam ser regulamentadas porque estão falando que estão fazendo isso. Como é que o TCU vai dizer agora, né? Vai dizer o quê? Que a culpa é das mídias sociais porque o TCU apontou irregularidades nesse programa do pé de meia? Ah, para com isso, né? Para com isso, todo mundo sabia. Todo dia tem paulada na cabeça, Pisolato. Todo dia tem paulada na cabeça. E estamos apenas no 2º ano de mandato e já tem prejuízo para tudo quanto é lugar. Já tem irregularidade para tudo quanto é lugar. Inflação lá em cima, subindo a cada dia que passa, acima da meta pelo 3º ano consecutivo, porque agora nós estamos no 3º ano de mandato. E tudo isso é lindo e maravilhoso. Aí quando você pergunta, não, porque não tinha dinheiro e nós estamos trabalhando aqui pelo bem social. E vai até quando? O ano de 2025 agora é muito revelador, 2026 é a eleição, e aí como é que vai ficar isso aí? Acho que as pessoas já entenderam perfeitamente como é que a banda toca, né, Pisolato? O Lula vive permanentemente em campanha, já denunciou isso aqui várias vezes. Basta ver o orçamento do SECOM. A troca do Paulo Pimenta, né, o governador biônico do Rio Grande do Sul, pelo Sidônio Palmeira, que é um marqueteiro profissional, mostra isso. As declarações do Sidônio são de marqueteiro. É que tentar criar aquela narrativa insistente, tediosa, né? Porque cansa ouvir, né? Sempre a mesma coisa, né? É fake news, atentado violento contra o Estado Democrático de Direito, ou de dinheiro, como diria uma certa jornalista, né? No seu ato falo, entregando todo o buffet da festa, né? Estado Democrático de Dinheiro. É tedioso. A gente sabe que eles estão falando para uma plateia cada vez mais reduzida, porque a gente tem percebido que os ratos estão abandonando esse navio aí, né? Quando os ratos começam a abandonar o navio, porque entrou já muita água nos porões. Se o TCU começa a apontar esta falha gigantesca de 6 bilhões, você imagine quantas outras que poderiam aparecer se houvesse uma investigação mais séria por parte de PGR, nós tivéssemos uma Suprema Corte menos partidária, muitas outras coisas apareceriam. De novo, nenhuma novidade. Agora, quanto a essa questão da vulnerabilidade do Brasil, é meio óbvio, né? O Brasil só ficou atrás do México por causa das questões fronteiriças, que foi um dos primeiros decretos que o Trump assinou, foi o fechamento da fronteira. Então tem todo esse problema, até o nome do Golfo do México, né? Que eu, pessoalmente, a gente sempre fala isso aqui, né? A gente torceu pelo Trump, que a gente torceu pela volta da liberdade, né? Você ter visto o Trump assinar um decreto a favor da liberdade de expressão já é a prova da excrescência que a gente estava vivendo. A gente precisa criar um decreto, né? Como nos Estados Unidos, para defender a liberdade de expressão, não precisaria. Agora, uma crítica que eu faço a ele, por exemplo, é o caso do Golfo do México. O nome México não tem nada a ver com o país México, né? Esse do que está aí não é uma propriedade do México, né? Ele é explorado aí para os Estados Unidos, para o México, por Cuba. Claro, talvez uma bravata dele, entre muitas outras, faz parte do diálogo, da forma dele falar. Mas é claro que nós previmos, o Brasil ia sofrer grandes impactos na América Latina. Eu tinha chutado que o Brasil seria o primeiro país a sofrer impactos, no fim agora aparece em segundo em vulnerabilidade, né? Mas isso a gente vai discutir amanhã, no programa desta sexta-feira, né? O fato é que houve uma irregularidade que é considerada um crime fiscal e um crime de responsabilidade, e agora os caras têm um pepino aí na mão, um abacaxi para descascar. Houve um crime, houve uma irregularidade. Sim. E como é que vão resolver? Sabe, tem lei para isso, precisam resolver. Não pode simplesmente se passar um pano quente em cima disso aí e acabou. O Hugo Mota vai entrar, vai sentar em cima disso, vai fingir que não viu. Daí até onde vai tudo isso, né? Vou cometendo o crime aqui, um atrás do outro, e vai se jogando para debaixo do tapete. Alguém precisa botar a ordem na casa. E vem cá, qual é a dificuldade em fazer a coisa certa, Pisolato?
Esse é o problema. Por que que não entra e faz a coisa certa? Das duas, uma, ou é problema de caráter ou é falta de competência. Não é? É como diz aquele, é uma música, né? Pau que nasce torto nunca se direita, né? Quem nasce PT não tem se endireitar, a não ser que abandone essa ideologia, porque é muito visível. Está cercado dos mesmos empresários envolvidos em escândalos da Lava Jato, todos eles praticamente perdoados, né? A gente vê absurdidades como o Zé Dirceu se inocentado, isso é vergonhoso. Um dia eu vou ter que contar nas salas de aula sobre isso aí. Olha, a gente teve uma pessoa que era criminosa de carreira, que tem a cara de pau de aparecer e falar sobre democracia e tal. Isso é vergonhoso, é humilhante até, desrespeitoso. Se um alienígena viesse para cá e tivesse que explicar isso aí. É por isso que eles nem vêm. Por isso que eles nem veem. Fala, eles olham para baixo, ainda não dá, eles não estão prontos para nós. Vão roubar a nossa aeronave, vão fazer alguma maracutaia. E Pizzolato, como é que... Vamos mudar um pouco de foco aqui, mas igualmente é extremamente problemático para o governo. Como é que fica essa questão de Nicolás Maduro? Você acha que ele sabe do artigo constitucional brasileiro que trata do impeachment de um presidente da República se for conivente com movimentações de tropas estrangeiras em território nacional sem aprovação do Congresso? Ou ele está sabendo disso, querendo criar um problema para o ex-amigo e presidente Lula? O que você acha? Se ele conhece, ele pode estar querendo criar um problema para o Lula? Olha, ele sabe da lei, né? Alguém deve ter avisado ele, porque legislação não é muita dele, né? Ler não é muita dele, seguir a lei aparentemente também não é muita dele. Por isso que ele está tentando se desconectar, né? Não é meu amigo. Mas o Maduro é um passado que atormentará o Lula, acho que até o fim da carreira dele. Porque as imagens estão aí, inclusive esse grande veículo aí, o Portal de Notícias, veiculou essa informação que esses veículos militares venezuelanos teriam entrado brevemente pela fronteira brasileira, feito uma espécie de um contorno. As imagens dão mesmo a ideia de que algo assim aconteceu, feito a volta, né? E aí retorna, olha, o veículo está passando para a fronteira brasileira e voltando para a Venezuela. Parece que fizeram isso de propósito, né, Pizzolato? Olha lá, chegaram lá, deram uma volta para dizer invadimos o Brasil e voltamos. Isso aí, se não houver uma reprimenda por parte do governo brasileiro, pode ser considerado, sim, uma conivência. Eles estão dizendo, olha, vamos entrar por aqui, vamos fazer isso. E isso aí é extremamente problemático. Pode ser, sim, uma provocação já para incomodar um espinho na garganta do presidente Lula, hein? As imagens estão aí, o Ministério da Defesa, até o momento que a gente entrou no ar aqui, ainda não havia dado declarações, isso é coisa de 3, 4 horas atrás, não leva muito tempo para uma fronteira que é protegida militarmente visualizar isso aí, né? Porque convenhamos, se essa é a fronteira brasileira com um país belicoso, com um país que está fazendo um treinamento militar, e não há ali um militar brasileiro para fazer essa denúncia no Ministério da Defesa, claro que deve ter havido essa denúncia. Se essa denúncia vem a público, se o governo brasileiro admite isso, é mais uma pedra que prende o Lula ao Maduro, porque é preciso lembrar que os ditadores latino-americanos são todos amigos do Lula. O passado está aí, a internet está aí, o print está aí para provar. Foro de São Paulo, Fidel Castro, mesmo o atual ditador cubano, Miguel Dias, Nicarágua com Ortega, Maduro, Chávez, todos eles são amigos, né? Tem vídeos, tem fotos, tem vídeos de Lula declarando o quanto o Maduro era bonzinho, né? É aquele vídeo famoso, olha, todo mundo falava mal do Maduro, olha assim, ó, que pessoa boa que ele é. Então é como se fossem grilhões presos ao pé do Lula, o passado dele vem alcançando ele. Milor Fernandes dizia, né? Viver é desenhar sem borracha. Uma vez que você fez, não tem mais refazer. O teu passado, Lula está ligado a esses ditadores latino-americanos. Cruéis, assassinos, torturadores. O mundo tomou a decisão de não reconhecê-lo como presidente da Venezuela. Todo país civilizado que defende o Estado democrático e direito não reconheceu Maduro como presidente. Muito pelo contrário, reconheceram o Ortiz. Edmundo Gonzalez. O Edmundo Gonzalez, isso. Reconheceram o Edmundo Gonzalez e o Brasil em cima do muro.
Não ação já é uma ação. Diplomaticamente, não agir é uma ação. Você está dizendo, olha, eu não quero dizer que foi fraude porque o meu passado vai me alcançar. E se houve essa violação de fronteira, bom, aí temos mais um problema para resolver. Só uma reprimenda resolve? É dever do governo federal defender as fronteiras, não houve defesa. Ah, mas o carro só passou por ali. Não me interessa. Houve uma violação de fronteira sem comunicação. Mas como a gente sabe que o setor que é mais atuante nesse governo é o de comunicação, eles podem inventar que houve uma comunicação qualquer. Não, o governo comunicou, a gente quer fazer um contorno e voltar. Não há problema nenhum aí. A gente sabe que todo o segredo desse governo está na comunicação. Todo o dinheiro que se gasta com comunicação é para isso, para tentar transformar esse governo sujo num governo limpinho. E é um valor muito alto que se gasta, né? O que acontece que nós sabemos é que o Nicolás Maduro está fazendo essas movimentações militares pelo país inteiro para mostrar para o mundo que ele está preparado para qualquer invasão, né? Uma vez que Donald Trump disse que não toleraria o Nicolás Maduro por muito tempo ali no governo, né? E reconhece Edmundo González Urrutia como o verdadeiro presidente eleito. E Nicolás Maduro está se prevenindo, né? Porque teve informação de que a Colômbia estaria se preparando para invadir. Aí a gente vê jatos da Força Aérea Venezuelana sobrevoando território colombiano. Olha só que coisa interessante, né? Já está no espaço aéreo colombiano. E o Nicolás Maduro começou a fechar as fronteiras, fechou a fronteira com a Colômbia, está enviando esses militares para a fronteira com o Brasil, lá em Roraima, como que se houvesse ou se vier a acontecer uma invasão, os caras vão pela fronteira, né? Vão pela pista, no asfalto, tudo bonitinho, aí fechou a fronteira, tudo se resolve. Claro que não. Se os caras vão entrar para invadir mesmo, primeiro que já deve estar todo mundo por lá, se é que tem algum interesse de haver uma intervenção militar, como nós acreditamos que possa sim acontecer, porque o Trump já fomentou essa possibilidade. Os caras não vão entrar pela fronteira, chega lá na fronteira, apresenta o passaporte, olha, nós vamos invadir aí o seu país. Não, os caras vão entrar pelo mato, vão entrar por tudo quanto é lugar. Entendeu? Tudo bem, está ali, né, como uma forma de prestar contas, estamos fechando a fronteira ou estamos vigiando a fronteira. Bobagem, os caras vão entrar pelo mato, vão fazer que nem fizeram na Operação Traíra, que depois eu falo sobre ela, você deve conhecer. Vai. Seguindo a jurisprudência da nossa Suprema Corte, o ataque pode acontecer pelo asfalto, né? O pessoal se reúne aí, compra um saco de bolitas, né? Uns bodoque, né? Umas bíblias e um batom. Lá. Estilingue pode invadir aí a Venezuela pelo asfalto mesmo, para não sujar o tênis, o salto alto pelo mato, né? Desculpe a brincadeira, mas não, o Maduro ele tá naquele estágio em que ele tem que fazer outra coisa que não olhar para a real situação dele. Então ele começa a provocar os vizinhos, faz declarações estapafúrdias, como aquela que ele ia contar com o Brasil para atacar, para defender, ou anexar, ou libertar Porto Rico, né? Que o Trump andou anunciando que seria uma espécie de 51º Estado americano, que aliás Porto Rico sinalizou que teria interesse. Para você ter uma ideia, uma política lá dos Estados Unidos, o Maduro querendo se intrometer, sem contar que ele botou o Brasil na confusão e o Brasil não deu nenhuma declaração a respeito, mais uma vez em cima do muro. Depois Maduro falou que vai juntar o exército de Cuba e Nicarágua para se defender. Ou seja, ele está louco por uma guerrinha para distrair a atenção da verdadeira crise que a Venezuela é. O Brasil, com o papel que ele tem, com o tamanho que ele tem, no cenário, nesses ventos frios do norte que estão soprando pelo mundo, aí que estão reverberando pelo mundo, a gente vê lá aquela plateia seleta de grandes empresas interessadas em investir na América Latina, e nós tomamos uma atitude diplomática tão pífia, tão pusilânime, nós precisamos apontar o dedo. Olha, esse cara é um ditador, ele não provou que ele ganhou a eleição. Era esse o argumento do Celso Amorim, né? As atas teriam que ser mostradas para o Brasil confirmar a eleição, as atas não vieram até hoje, então a postura do Brasil deveria ser uma postura de defesa do Estado Democrático de Direito na Venezuela, um parceiro do nosso presidente. Por isso que a gente acredita no que chegou aqui para a gente, né? Tem um fundo de verdade. Nicolás Maduro pede apoio do governo brasileiro, não tem. Aí ele começa a fazer essas provocações, né? Dizer que vai invadir Porto Rico, a libertação de Porto Rico, e vão contar com a ajuda das Forças Armadas Brasileiras. Pimba, você acende a luz amarela lá do outro lado. Aí ele sabe
que a Constituição brasileira pode terminar com o impeachment do presidente da República se ele adentrar o território brasileiro. Por isso o Exército Brasileiro está mandando correndo para lá 7 mil homens ou até mais, justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça, porque o Maduro está aburrido, está nervosíssimo aí com o presidente Lula, né? Então ele vai cobrar, ele vai tentar causar alguma forma de prejuízo possível. Ele vai causar, mais do que já causou, né? Porque ele tem poder para causar e está dando sinais, está pressionando, cutucando ali o Lula com um alfinete, né? Então, realmente, isso pode acontecer. E isso é extremamente perigoso para o governo, né? Muita gente está torcendo para que isso aconteça, mas para o governo é extremamente perigoso, porque se ele já deu essas voltinhas ali, basta só ele empurrar mais uns blindados daquele ali adentro que o problema está feito, né? A cama de gato está armada. Vamos ver como é que o governo brasileiro vai reagir a isso aí, né? São duas possibilidades aí, né? Politicamente, a gente sabe que já afetou. Essa lama já respingou no Lula, né? Porque é aliado dele, é o passado dele chegando até ele. Que o Maduro está provocando para, quem sabe, causar algum tipo de reação no próprio Lula, na figura do Lula, né? Porque o Maduro desconhece talvez toda essa barra funda que o Brasil está vivendo e está querendo que o Lula volte para o lado dele, volte para a agenda do Foro de São Paulo a todo e qualquer custo. O Lula não vai fazer isso, porque isso seria a tragédia final, definitiva para o governo dele, né? Imagine se enfiar num conflito desse porte. Mas tem um outro problema, que Deus queira que não aconteça, que é a insistência do Maduro, e isso acaba descambando, porque pode acontecer. A gente trabalha também com hipótese, né? Um soldado venezuelano está ali de mau humor, brigou com a esposa, está longe de casa, não recebeu o pagamento ainda, o soldado brasileiro vê aquele soldado venezuelano, acaba disparando tiros. O pior que pode acontecer é descambar de fato para uma guerra latino-americana. A gente torce para não, claro que espero jamais que chegue num ponto desse. Mas como um ditador tirano movimentando tropas por várias fronteiras, tudo é possível. Não vejo Estados Unidos fazendo uma invasão militar, pelo menos não a curto prazo, né? Também não vejo Rússia se enfiando nesse imbróglio aí, porque o Maduro está cantando de galo porque tem as costas quentes, né? Com armamento chinês e russo-chinês, né? Porque sozinho, óbvio, que ele não conseguiria nem sequer fazer essas ameaças aí, né? Nem vai precisar, viu, Pisolato? Porque a França, por exemplo, já expulsou todos os diplomatas, né, venezuelanos de lá, né, de Paris. A Venezuela vai ficar inteiramente isolada, sufocada. Né? Não vai ter apoio de ninguém, né? Isolada e sufocada. Lembrando que... Fala. No caso da França, não foi uma ação, foi uma reação, né? Porque primeiro o Maduro expulsou os embaixadores franceses da Venezuela. Deixou só lá o contingente mínimo, 2 ou 4 pessoas só, para cuidar do prédio da embaixada. O resto tocou embora. A França fez o quê? Reagiu. E acho que a seguir vem a Holanda, vem a Alemanha, vem a Itália. Outros países vão fazer o mesmo. Então, a Venezuela vai virar uma ilha, sem poder político nenhum. O resto é isso aí, essa patacoada aí de caminhonetes na fronteira brasileira, né? Como se fosse causar alguma ameaça militar de fato. Vamos acompanhar. Nós estaremos aqui de olhos bem abertos. Marcos Pisolato, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Muito bom tê-lo de volta aqui conosco. Estávamos sentindo a sua volta. Como é que estava Paris? Como é que estava Roma? Estava tudo bem? Com o preço que estava o dólar, meu amigo. Vamos esperar quando o Paulo Guedes voltar, daí a gente volta a viajar mais, né? Tá certo. Olha, muito obrigado. Valeu mesmo. E eu conto com você nesta sexta-feira no nosso programa de meio-dia, tá bom? Um grande abraço, Pisolato. Até lá. Ok. Acabamos cortando ali o Pisolato na despedida dele, mas nesta sexta-feira ao meio-dia ele está de volta, né? E nós ficamos por aqui com o nosso programa de hoje. Muitíssimo obrigado por sua preferência e nos vemos de novo nesta sexta-feira ao meio-dia. Um forte abraço e até lá.